A posição de Jesus sobre a homossexualidade é um dos temas mais debatidos e mal compreendidos dos evangelhos. Afinal, nenhum evangelho registra Jesus falando diretamente contra essa prática. Mas a pergunta correta não é apenas o que Jesus não disse. Neste vídeo, nós vamos examinar os textos com atenção e entender o que Jesus ensina sobre sexualidade, mesmo quando ele não usa as palavras que hoje esperamos ouvir. Para começarmos, é importante lembrar que nas palavras do próprio Jesus, ele não veio ao mundo para abolir a lei de Moisés ou os escritos dos profetas. Pelo contrário, Hebreus capítulo 1 deixa isso claro. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho. Ou seja, Jesus não é uma ruptura com a revelação anterior, ele é o seu ápice. Ter isso em mente nos ajudará muito com essa questão. Por isso a pergunta correta não é Jesus mencionou a palavra homossexualidade, mas sim o que Jesus afirmou como vontade de Deus para o ser humano. E aqui entra um ponto que muita gente ignora. Em Mateus capítulo 15, Jesus está discutindo com os fariseus sobre pureza. Eles estavam obcecados com sujeira externa, mãos lavadas, rituais visíveis, regras externas. E Jesus discorda fortemente deles. Ele diz: não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina. E então ele faz uma lista. Jesus afirma: porque do coração procedem maus pensamentos, homicídios, adultérios, prostituição, porneia, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem. E esse é o ponto crucial. Porneia não se refere a um pecado sexual específico. É um termo guarda-chuva. No judaísmo do século I, ninguém ouvia essa palavra e pensava em algo neutro, subjetivo ou culturalmente relativo. Porneia englobava todo o comportamento sexual fora do casamento conforme a lei de Deus, incluindo adultério, relações sexuais antes do casamento, prostituição, relações entre parentes próximos, práticas entre pessoas do mesmo sexo e até bestialidade. Ou seja, Jesus não evitou o tema da sexualidade, ele tratou dele em um nível mais profundo. Ele não lista práticas modernas, mas define a categoria moral. Deixa claro que práticas sexuais fora do padrão estabelecido por Deus não são neutras, nem relevantes. Ou seja, em Mateus 15, Jesus deixa claro o que contamina o ser humano. Práticas que nascem de um coração desalinhado com a vontade de Deus, incluindo a porneia. Mas ainda outro texto em que Jesus deixa ainda mais clara sua visão a respeito da homossexualidade. Nos textos correlatos de Mateus 19 e Marcos 10, Jesus é questionado pelos fariseus sobre o divórcio. É lícito ao homem divorciar-se da sua mulher por qualquer motivo? Ele poderia ter resolvido a questão com uma regra prática, um ajuste legal ou uma exceção, mas ele não faz isso. Em vez disso, Jesus volta ao princípio, volta à criação. Ele responde: desde o princípio, Deus os fez homem e mulher. E então cita Gênesis: por isso o homem se unirá à sua mulher e os dois se tornarão uma só carne. Esse detalhe é decisivo. Jesus amarra três coisas em uma única fala: criação, sexo e casamento. Para ele, o casamento existe porque fomos criados macho e fêmea. A diferença sexual não é um detalhe biológico acidental. Ela é o alicerce do próprio conceito bíblico de casamento. Por isso, para Jesus, casamento é, por definição, a união entre um homem e uma mulher. Não porque a cultura dizia isso, mas porque a criação foi assim. E alguém pode argumentar: mas Jesus só falou de casamento, não de outros tipos de relações. Errado. E esse é justamente o ponto. Logo depois, Jesus reconhece que nem todos vão se casar, mas a única alternativa que ele apresenta não é uma outra forma de relação sexual, é o celibato. Alguns nascem eunucos, alguns foram feitos eunucos por outros e alguns a si mesmos se fazem eunucos por causa do reino dos céus. Quem puder, que aceite isso. Ou seja, nos evangelhos, as categorias são claras: ou casamento entre homem e mulher, ou celibato. Não existe uma terceira via sexual apresentada por Jesus. Isso não é omissão, isso é definição. Outro argumento muito comum é o do acolhimento. Jesus acolhia todo mundo independentemente de como essa pessoa vivia. Isso até que tem alguma verdade. Jesus se aproximava de pessoas rejeitadas, conversava com pecadores, perdoava quem ninguém queria perdoar. Mas Jesus nunca confundiu acolhimento com aprovação.
Sempre que ele perdoa alguém, existe um chamado claro à mudança. Eu não te condeno nunca vem sozinho. Sempre vem acompanhado de vai e não peques mais. A graça de Jesus não redefine o pecado para que as pessoas se sintam confortáveis. Ela chama as pessoas para uma vida transformada. A confusão moderna acontece quando chamamos de amor aquilo que Jesus chama de arrependimento. Então não, o argumento do silêncio de Jesus não se sustenta. Esse silêncio não é consentimento, especialmente no contexto em que Jesus viveu. Ele estava inserido em uma cultura profundamente moldada pela ética sexual da lei de Moisés, onde adultério, prostituição, incesto e práticas sexuais fora do padrão criacional já eram claramente definidos como pecado. Se Jesus tivesse a intenção de corrigir, flexibilizar ou relativizar esse entendimento, aquele era exatamente o momento histórico para fazê-lo. Jesus nunca teve receio de confrontar tradições religiosas quando julgava necessário. Ele confrontou os fariseus sobre o sábado, denunciou a hipocrisia religiosa, expôs tradições humanas que anulavam a palavra de Deus e chegou a escandalizar seus ouvintes com declarações diretas e duras. Quando discordava, ele falava, e falava sem rodeios. No entanto, quando o assunto é sexualidade, não há nenhuma correção, revisão ou atualização do padrão bíblico. Pelo contrário, Jesus reafirma a estrutura moral que vem desde Gênesis, apontando para a criação como referência normativa. Ao dizer que desde o princípio Deus os fez homem e mulher, Jesus não responde apenas a uma questão sobre divórcio. Ele ancora toda a ética sexual no projeto original de Deus para o ser humano. Então, onde Jesus se posiciona sobre homossexualidade? De forma clara, ainda que não com slogans modernos, ele define o que é pecado sexual, define o que é casamento, reconhece o celibato como alternativa, chama todos ao arrependimento e oferece perdão real, aquele que transforma. Dizer que Jesus aprovou práticas que ele nunca afirmou exige ler os evangelhos contra o próprio Jesus. O Jesus da Bíblia é cheio de graça, mas ele nunca negociou os propósitos do Criador. Agora, se você tem interesse em aprender mais profundamente a Bíblia, eu te convido para conhecer a minha plataforma de estudos Bíblia Ilustrada. Nela você encontrará mapas mentais e videoaulas sobre todos os livros da Bíblia, além de vários outros bônus especiais, como um curso de interpretação bíblica também acompanhado por mapas mentais. Tudo isso para ajudar você a realmente entender a palavra de Deus com profundidade. O link para você conhecer a plataforma está aqui na descrição. E antes de sair, aproveita para assistir ao vídeo que está aparecendo aí na sua tela. Fica na paz e até a próxima!